Olá, pessoal. Vamos trabalhar hoje sobre a questão da objetividade e neutralidade da ciência, se é que isso é possível. Na verdade, já adiantando, a ciência hoje, a filosofia, tem postulado que não é possível a objetividade da ciência. O que é isso, afinal? Objetividade seria tornar a ciência ela livre de qualquer influência política, religiosa, ideológica, econômica. Porém, como a ciência ou o cientista ser neutro, objetivo, se ele depende de financiamento, ele depende de recursos, o cientista também não é um ser que vem de outro planeta. Ele está ligado a um contexto social, político, religioso, ideológico, então ele sofre também influência, tá? Então é isso que está se tratando. Se a ciência, para que ela possa ser livre de qualquer coisa, para ela produzir melhor e não ser influenciada por nada, né, aí já de antemão, já discutimos, já estamos colocando que não é possível isso. Porque a ciência está dentro de um contexto, de uma época, de uma sociedade. Então, sempre ela vai ter valores éticos, religiosos, políticos, mas mesmo dentro disso, ela vai procurar ser sempre, o quanto possível, ser mais livre, isenta de tendências, né? De ser tendenciosa, para que ela possa, então, cumprir sua tarefa. Ao mesmo tempo que ela não está, como na Idade Média, submetida inteiramente aos outros poderes, fora dos próprios valores científicos, mas também neutralidade total e objetividade total não é possível. Dentro disso, temos aqui algumas questões de vestibulares aqui e vamos discutir isso, vamos estar comentando para que a gente possa, então, compreender melhor e fazer nossa própria avaliação e assim poder também estar resolvendo a atividade. Então, temos a primeira questão aqui, identifique as afirmativas que contêm proposições corretas quanto à objetividade requisitada pelo conhecimento científico. A seguir, marque a opção correta, tá? Então, temos aqui a neutralidade científica necessária para a efetivação da objetividade não pode ser pensada de forma absoluta. Então, está dizendo aqui que a neutralidade, para que a ciência seja objetiva, não pode ser pensada de forma absoluta, né? Então, não existe total neutralidade, total objetividade. Isso que está dizendo na primeira. O evento investigado pelo cientista possibilita a sua plena compreensão e, portanto, a obtenção de um conhecimento infalível e verdadeiro. Infalível, veja só. A ciência avança para uma série de aproximações para uma verdade objetiva jamais alcançada, sendo possível afirmar que apenas há um certo grau de objetividade, um certo grau. E 4, o uso de métodos testes amostras significativas preservaria o rigor, garantindo por si só a objetividade do conhecimento científico. Então vamos ver aqui, temos as alternativas aqui e temos aqui então a letra C, que seria o 1, a neutralidade científica necessária para a efetivação da objetividade não pode ser pensada de forma absoluta, tá? E também temos então o 3 aqui. A ciência avança por uma série de aproximações objetiva, jamais alcançada, mas procura, né? Há um certo grau de objetividade, mas não total, como diz aqui, por exemplo, nas outras alternativas, tá? Aqui colocamos um comentário aqui. A objetividade da ciência é bastante controversa. Atualmente sabe-se que não existe neutralidade
nem objetividade absoluta na ciência. Esta, ainda que se utilize de métodos rigorosos e dados empíricos, quer dizer, da experiência, da experimentação, de testes, é guiado por uma série de regras institucionais e limitações teóricas e metodológicas que não lhe permitem desenvolver um conhecimento absolutamente correto e objetivo. O que existe são aproximações e formas de criação de legitimidade para o conhecimento produzida por cientistas. Então sempre haverá uma certa influência de outras questões, o lado pessoal do cientista, suas convicções, o lado de quem financiou, dos interesses no resultado dessa pesquisa, os lucros, ou alguém está querendo de repente até ganhar uma eleição a partir de um resultado bem sucedido de uma pesquisa científica. Tá? Número 2. Número 2, temos aí há muitas razões para valorizar a ciência. A importância de prever e explicar fenômenos, veja bem, prever e explicar fenômenos naturais e facilitar nosso controle de ambientes hostis, facilitando nossa adaptação, é uma delas, né? Resumindo, né? Por exemplo, hoje é possível, por exemplo, se prever um terremoto, um furacão. Isso vai nos ajudar a nos adaptarmos, né? Quem está falando sobre isso é aqui o Karl Popper, né? E nessa 2 temos aqui na letra A. Qual que seria a letra A? 1 apenas, que seria, vamos ver aqui, hipotético e provisório. Veja só, o conhecimento científico aqui seria hipotético, quer dizer, uma hipótese, provisório. Sempre que se prevê um terremoto, ele vai acontecer da forma como foi dito? Não, mas já é provisório, mas sempre uma aproximação. Então, o resultado da ciência, a ciência sempre vai ter uma aproximação. O candidato X, que tinha 50% das intenções, 51% das intenções de votos, realmente isso se confirmou? Talvez sim, talvez não. Há uma aproximação, tanto é que sempre se coloca 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, né? Já na própria intenção de votos, quando se publica uma pesquisa de intenção de votos, né? Então, vamos ver o comentário aqui da questão 2. A questão 2, vamos aqui para o comentário. Segundo as teorias desenvolvidas por Karl Popper, todo conhecimento científico é falível. Ele é provável, quer dizer, é provável, porém ele é falível, é provisório, pois não é possível confirmar a veracidade de uma teoria apenas pela confirmação de alguns resultados que pretende prever. Os resultados previstos em uma teoria podem ser alterados por fatores diversos que podem impossibilitar a previsão feita sobre todos os resultados a que a teoria se refere. Desta maneira, para este autor, né, o Karl Popper, a verdade é alcançável. Só podemos nos aproximar por meio de tentativas. Segundo ele, as teorias devem passar por um processo de falseamento, no qual, por meio de procedimentos científicos, racionais e sérios, seria possível identificar o alcance das previsões que a teoria pretende. Quanto mais a teoria puder resistir às tentativas de falsificação, mais confiável ela é. Este método proposto por Karl Popper é conhecido como falsificacionismo. Portanto, mesmo que uma teoria resista a este método e seja considerada uma teoria científica válida, ela jamais poderá ser geral e definitiva. Tá? Então, ali, como nós vimos ali, o item 2, 3 e 4 descrevem de forma coerente conceitos trabalhados na teoria de Karl Popper. Tá? Então, vemos ali na questão 2, né? São verdadeiras as assertivas
A letra A é apenas o 1. Né? Na questão 3, para o teórico Boaventura de Souza Santos, o direito se submeteu à racionalidade cognitiva e instrumental da ciência moderna e tornou-se ele próprio científico. Existe a necessidade de repensarmos os direitos humanos. Boaventura nos instiga a pensar que eles possuem um caráter racional e regulador da vida humana. Esses direitos não colaboram para eliminar as assimetrias políticas, culturais, sociais e econômicas existentes, especialmente nos países periféricos. Os direitos humanos, num plano universalista e aberto a todos, não modificam as estruturas desiguais, mas ratificam a ordenação normativa para comandar a sociedade. Então, nessa número 3, temos como resposta aqui a letra A, desempenha um papel meramente formal de proteção à vida. Mas, na verdade, eles não conseguem. Os direitos humanos são importantes, mas eles não conseguem superar as desigualdades. Vamos para o comentário aqui da 4. No texto da questão, então, 2 pontos são destacados como referente ao papel dos direitos humanos, sendo eles o caráter racional e regulador da vida humana, e ratificam a ordenação normativa para comandar a sociedade. Estas afirmações encontram respaldo na filosofia políticas dos contratualistas, que estabelece que os direitos inerentes aos seres humanos e que não estão sujeitos à discussão, pois surgem devido à conveniência dos homens que abrem mão de sua liberdade para viverem em sociedade. Assim, surge o direito natural como polo regulador dos limites que a sociedade organizada não pode ultrapassar na consolidação de sua estrutura. Contudo, o texto nos coloca que, devido ao progresso das ciências, atualmente se descaracterizou sua fundamentação, passando estes a serem tratados como conceito obsoleto, que podem ser questionados livremente, sem que haja qualquer empecilho, caso se julgue que eles não atendam mais às concepções vigentes. Portanto, da mesma forma, os direitos humanos não se fazem mais uma garantia absoluta para a proteção da vida, mas constituem-se como meras referências formais da realidade universal. Vamos para a questão próxima aqui, né? A questão 5. A questão 5 uma das afirmações aqui, na verdade, então é a questão 5. Questão 5. Uma das afirmações mais conhecidas e citadas de Galileu, que reflete o novo projeto da ciência da natureza, é a seguinte: a filosofia está escrita neste grandíssimo livro, que aí está aberto continuamente diante dos olhos, digo, o universo. Mas não se pode entendê-los se primeiro não se aprende a entender a língua e compreender e conhecer os caracteres nos quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, meios sem os quais é humanamente impossível entender-lhe sequer uma palavra, sem estes tratar-se de um inútil vaguear por obscuro labirinto. Então ele está dizendo que o universo é um grande livro, e tudo está escrito, e nós podemos descobrir tudo o que está escrito na natureza. Mas para que a gente entenda esse livro que está aí aberto, nós precisamos conhecer a linguagem. Qual que é a linguagem para a gente entender o mundo? É a linguagem matemática. E aí ele diz que os caracteres são triângulos, círculos. Então, tudo está escrito numa linguagem matemática, e como cientistas nós devemos então buscar compreender qual que seria então
o resultado disso, né? E a letra é a E. A ciência busca construir o conhecimento assentado na razão do sujeito e no controle experimental dos fenômenos naturais apresentados matematicamente. Tá? Então, aqui temos essa proposta, né, de solução aqui, que a ciência busca construir o conhecimento assentado na razão do sujeito e no controle experimental dos fenômenos. Então, quem que é o sujeito? É o cientista, a pessoa que está pesquisando. O que ela vai usar? A razão. O que ela vai fazer? Fazer experimentação. Através do quê? Através de testes, de laboratórios, através da busca de soluções, vai tentar ver se aquilo realmente dá certo. Tá? Vamos ver aqui a proposta de solução. A alternativa é aquela que mais se aproxima da argumentação de Galileu Galilei. Sua visão, acompanhando o pensamento renascentista, não se baseia na religião para a explicação das causas e do universo, mas coloca a razão como instrumento principal de conhecimento, tal como o conhecimento exigiria uma razão, uma linguagem adequada, a matemática. Tá? Então, se a gente não conhecer a linguagem, a gente vai se tornar um analfabeto. Temos aqui uma questão sobre o Darwin. Aqui o Charles Darwin, né, que é o autor da teoria da evolução. Se mostrarem um único ser que não tem ancestral, minha teoria poderá ser enterrada. Então ele quer dizer que se um ser que existe hoje, ele não tem algo do qual ele tenha evoluído, se alguém conseguir provar isso, ele diz, se alguém conseguir provar isso, então podem jogar a minha teoria, podem queimar, porque aí eu me entrego. Então ele está tão certo aí das questões que ele coloca isso, né? E aí temos duas tentativas de resposta aí para essa questão, né? Temos duas tentativas de resposta. Uma é a da biologia, né? Então, primeiro vamos responder. A resposta seria a letra D aqui, que está colocando 1, 2, 3 como correta. Então, vamos ver 1, 2, 3. Contrapõe-se ao criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo é a forma religiosa que diz que Deus criou o universo. Então, várias religiões defendem que houve um Criador, um ser sobrenatural, que nós chamamos de Deus, que um dia criou o mundo. Então, é uma proposta criacionista. Qual que é a proposta do Darwin? Que houve uma evolução, né? que de uma lagarta virou uma borboleta e assim por diante, que o ser humano foi evoluindo, né? Que houve um ancestral e até chegarmos a nós que somos seres humanos. Aqui não, está dizendo que Deus criou, então ele se contrapõe. Quando ele afirma ali que houve uma evolução, né? Aqui ele está dizendo que houve uma evolução, então ele está se contrapondo a proposta de que Deus tenha criado. Então a proposta dele é evolucionista, a proposta religiosa é criacionista. Também contrapõe-se ao essencialismo de Platão. Então Platão vai dizer que existe uma essência e que apesar das mudanças, né, as coisas mudam, mas continua algo que não vai mudar. Então uma pessoa é um embrião, depois se torna um bebê, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, mas ele vai continuar tendo a mesma essência. Ele se contrapõe, não, vai mudando e aí vai mudando de um ser para outro ser. Tá? Então ele se contrapõe a essa essência que nós... Então de um ser vai evoluindo para outro ser, não continua o mesmo. Não é o mesmo ser humano que nasceu lá que vai continuar. Um dia ele vai se transformar em outra coisa. Então ele se contrapõe. E a terceira também, que segundo a pergunta ali, sugere uma possibilidade, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana. Então a questão está dizendo ali que se alguém conseguir provar que não tenha, que algum ser vivo que existe
não tenha algo do qual ele tenha evoluído, se alguém conseguir mostrar isso, ele renuncia a... Então, até hoje, ninguém conseguiu fazer isso. Aí nós falamos que há duas formas de responder essa questão. Uma é uma resposta da biologia e outra é uma resposta da filosofia, tá? A resposta da biologia seria: a teoria evolucionista de Charles Darwin propõe que as espécies evoluíram a partir de modificações de ancestrais aparentados entre si. As espécies extintas deixaram descendentes que formaram as espécies atuais. E as atuais, vão deixar novas espécies. Essa é a resposta da biologia. A proposta de resposta filosófica seria: na frase do enunciado, Darwin evoca de maneira irônica a possibilidade de sua teoria poder estar errada. Por que irônica? Porque ele diz: me provem que há algum ser aí que não tenha um ancestral, aí eu renuncio. Então ele está sendo irônico, porque ele acredita, ele está convicto de que ninguém vai conseguir isso. Para ele, a ancestralidade é uma característica comum a todas as espécies de seres vivos, que por isso são considerados como sendo aparentados entre si, mesmo que através de um ancestral longínquo. Vale ressaltar que sua teoria da evolução contraria tanto o criacionismo religioso quanto o essencialismo platônico, ao desconsiderar a existência de espécies únicas e diferentes entre si em essência. Tá? Então temos aí essa reflexão, esse comentário sobre essa atividade aí, sobre a objetividade e a neutralidade. Primeiro colocamos que não é possível, hoje se tem quase que um consenso de que é impossível a ciência e o cientista não estarem influenciados pelo mundo que o cerca, seja econômico, seja religioso, seja político, porque a ciência está dentro do nosso contexto. Ela é um produto humano, ela é fruto do trabalho humano e ela está aí para resolver questões humanas. E também a ligação, por exemplo, essa última questão com a questão religiosa, entre criacionismo e evolucionismo. Temos a questão por exemplo, se falarmos da questão das ciências, temos aí, por exemplo, o problema de achar uma vacina para o coronavírus. E isso está envolvido dinheiro, e muito dinheiro, e muitos interesses econômicos estão em volta disso. Então, como ser neutro? Mas se procura, como diz o Karl Popper, se procura um grau mínimo de objetividade para que a ciência possa dar as respostas, sempre provisórias, nunca absolutas, mas sempre essa busca de encontrar o melhor possível, sendo possível também ser encontrado uma solução melhor. Quando o Popper diz assim, falseável, quer dizer que na medida que eu encontro uma resposta melhor, eu vou deixando aquelas que eram boas, mas agora temos uma resposta melhor. Muito obrigado.